quem tá perguntando também do goleiro, do João, hoje, inclusive, o Elton Serra falou aquilo que a gente já vinha comentado também. Eu vi que o Jax postou sobre isso, né? Que era um empréstimo, apesar do Bahia ter abatido aparentemente as dívidas ou alguma dívida que tinha com o Santos, ainda assim não é um empréstimo pago. Não sei os moldes ao certo desse contrato, aí só o Bahia para dizer ou o Santos, mas o João Paulo não deve jogar na partida contra o Santos. O Bahia também não deve pagar multa. Acho muito difícil o Bahia pagar multa. Então, o João Paulo deve estrear na partida contra o Fluminense. Estreia da Copa do Brasil, já com a responsabilidade imensa. Fica mais tranquilo por o João Paulo estar acostumado, né? Além de jogar em uma equipe como o Santos por muito tempo. Enfim, é um goleiro experiente já, mas deve já cair a titularidade no colo dele numa partida como Bahia e Fluminense, quartas de final, jogo de ida, que a torcida tem muita expectativa do Bahia avançar para uma semifinal pela primeira vez na história da Copa do Brasil. E Yuri, viu a desinformação que passaram sobre a dívida do Bahia? Eu sempre evito falar sobre esse assunto, sobre a dívida, apesar que eu posso até trazer aqui o tweet do Renatinho, porque é um assunto que eu admito que eu tenho muito pouco conhecimento de poder falar, muitos termos técnicos, tem muita coisa para entender. Então, até para evitar continuar essa desinformação que o povo passa sobre o Bahia, ou explicar o que de fato é esse valor, Ivan, até se souber, quiser falar sobre isso também, pode ficar à vontade. Mas eu vi o Renatinho falando explicando sobre essa dívida do Bahia, o que é de fato dívida, o que não é dívida. Enfim, fique à vontade se quiser falar. Não sei se você viu sobre esses valores, né? Eu vi só o tweet de Renatinho mesmo, e assim, também não sou a pessoa mais capaz de falar sobre as questões econômicas. O que eu entendi, por exemplo, tentando trazer uma metáfora para uma das dívidas que Renatinho falou sobre Bahia ter uma dívida com o próprio Grupo City, uma dívida que você não tem juros, uma dívida que não é cobrada. O que eu entendi foi mais ou menos aquela coisa assim, Yuri, você foi lá, o menino foi lá, não vou dizer você não. O menino foi lá de 16 anos, chegou no mercado e comprou fiado. E não pagou, ficou com a dívida. Aí a mãe do menino foi lá e pagou a dívida do menino. Certo? Ele tem dívida com a mãe agora? Pode se dizer que sim. Mas a mãe vai cobrar, a mãe vai cobrar juros. Exato. Pode ser, a mãe se quiser um dia fala, não, eu paguei sua dívida ali no mercadinho e você não me pagou. Se quiser, se ela brigar com ele, né? Se não, vai ficar lá. Vai ficar lá, não vai cobrar juros, não vai fazer nada. Então, uma parte eu entendi que é mais ou menos assim, pelo que o Renatinho falou. Sabe assim, a parte que o Grupo City, uma parte da dívida do Bahia, o Grupo City foi lá e quitou essa parte da dívida. E aí colocam como se o Bahia tivesse uma dívida com o Grupo City, esse passivo. E não como se esse passivo tivesse sido pago. Eu entendi mais ou menos assim. Se tiver errado, por favor, alguém me corrija. Foi a parte que eu entendi, eu também não me debrucei muito, né? Eu recebi o tweet aqui nos grupos de WhatsApp, não entendi muito bem, não me debrucei muito sobre isso, mas o que eu entendi por cima foi isso. Se eu estiver errado na metáfora, me corrijam, por favor. Pois é, inclusive eu prometi, e alguma hora eu vou cumprir isso aí também, de trazer um professor de finanças, né? Ele tinha até me mandado uma mensagem de uma dessas faculdades aí de Salvador, falando que estaria à disposição para explicar, para falar um pouco mais sobre isso. A gente pode fazer uma live aí na frente sobre isso, né? Para explicar, enfim, todas essas questões, os termos, enfim, explicar de verdade o que é isso. Colocar até o tweet aqui do Renatinho, que ele fala. Eu sou de humanas, velho. Eu sou de humanas. Não me pergunta essas coisas, não. Humano, pô. Somos todos de humanas, né, velho? Apesar de eu ter feito alguns anos de engenharia civil, alguns bons anos de engenharia civil, ficou no passado. Não voltam mais. Não quer pegar mais cálculo, né, amigo? Não. E eu fiz todos os cálculos, né? Na época eu fiz faculdade no Senai Cimatec. Fiz 4 cálculos, cálculo A, B, C, D, porra, fiz um bocado de coisa, mas enfim, não concluí e essa parte aí não entra. Mas tá aqui, o tweet do Renatinho, e ele até compartilha essa tela, né, que foi do GE, que o Datafoot colocou, e aí ele coloca, né, esse tesão inexplicável de brasileiro por ranking sempre cobra a conta. Vejo como dado, sem análise para virar de fato uma informação,
pode simplesmente distorcer. E aí ele fala que não é culpa do Datafoot, né, o perfil que trouxe isso aqui, mas um alerta para a turma do GE que trouxe esse ranking. Fazer ranking de passivo sem analisar a natureza das contas que compõem é gerar confusão para quem está do outro lado e não conhece de análise financeira, como a gente está falando. O passivo do Bahia no ranking é cerca de 467 milhões de reais de receitas a apropriar diferidas. O que é isso? Eu não sei. Se você souber, você fala. Mas tudo bem. São direitos de TV, licenciamentos e patrocínios para ser cumpridos. Não é dívida. Não consome caixa. Partes relacionadas. Outros 680 milhões são com o City Futebol Group, né? Como o Ivan brincou aí falando com ele mesmo, com a mãe, com o dono dele, né? E o City Futebol Group Brasil. Parte é o mútuo, o empréstimo, né? Que é o valor está previsto para ser convertido em capital social, 123 milhões, e outra parte é o mútuo com o investidor e que pode ser convertido ou não em capital social de 556 milhões de reais. Não tem prazo de devolução e não tem juros. Já tem mais gente de outros times questionando os valores no ranking. Pois é, mas tá aí um pouco sobre tudo isso. O Renatinho entende um pouco sobre essa parte de finanças, né? Um pouco, bastante. A galera, inclusive, lá do Futebol SA, eu acho que já fez, inclusive, umas lives explicando e falando sobre isso. É uma galera bacana para falar sobre isso. Mas, enfim, as dívidas do Bahia não são isso aí. Fiquem tranquilos com toda a situação. Inclusive, teve uma entrevista recente do CEO do clube, no podcast do clube, que ele fala, né, que o Bahia já pagou quase tudo que podia ser pago. Até o momento o Bahia tinha quitado, tinha pago. Então, fiquem tranquilos quanto a essa parte de dívidas do Esporte Clube Bahia. É isso, o que eu entendi, Yuri, disso aí, por exemplo, tem muito clube que tem dívida aí, é dívida com fornecedor, é dívida de imposto, é dívida trabalhista, né? É dívida, essas três eu acho as principais, né? É pagamento de refis. Essas são dívidas de muitos dos clubes, assim, o passivo de Corinthians, de Atlético Mineiro, por exemplo, que são dois, o passivo de Botafogo, que são times que têm uma dívida muito grande, muito desse passivo é com isso. É dívida com fornecedor, é dívida de ação trabalhista. Essas dívidas que o Bahia já teve são as dívidas que foram quitadas pelo City Futebol Group, essas dívidas que estavam para terminar de serem quitadas. Por isso que esse valor que está falando aí, que eles apontaram, são outro tipo de dívida, né? Entre as que não são nem dívidas. Acho que é mais ou menos isso que o Renatinho estava falando. É o número sem análise do que é, do que compreende esse número. Outro assunto, meu querido Ivan, é a janela de transferências. Ainda 16 dias de janela de transferências. O João Paulo ainda não foi anunciado, mas enfim, já está em Salvador, já fez exames. Deve ser anunciado aí, eu imagino que amanhã, no máximo, o João Paulo deve ser anunciado. Mas a gente já explicou, não pode jogar na quarta-feira, Copa do Nordeste, porque não pode novas inscrições. Não pode jogar contra a sua equipe, o Santos. Então, a estreia lá para o dia 28 apenas no jogo da Copa do Brasil. Então, paciência. Mas será que para por aí? Até para falar o que a gente tem de informação, e Ivan, claro, também complementa o que ele tiver mais. O Bahia ainda está no mercado de transferências, o Bahia ainda conversa, inclusive, com um nome que todo mundo já conhece, com o Sanabria, né? O atacante lá do futebol da Arábia e tal, que pode vir desembarcar no Bahia, o argentino. A negociação segue, não é uma negociação simples, mas o Bahia não desistiu e continua no interesse de trazer mais um atacante. Vai vir alguém além desse atacante que pode chegar, que também não é certo? Eu acho que não. Mas pode chegar um zagueiro ainda nessa conversa, nesse meio de campo, nesses 16 dias. Eu não apostaria nisso. O Bahia vai trazer o goleiro, né, o João Paulo, que já está em Salvador, e para mim vai trazer o atacante, seja o Sanabria ou não. Essa contratação do atacante eu imagino que chegue nos próximos 16 dias. Além disso, seria uma surpresa, como eu venho falando aqui, duas contratações estava no limite. Mais do que isso e menos do que isso, nenhuma no caso, é uma surpresa muito grande. Mas, contigo, Ivan, precisa de mais gente? Um só basta? Como é que tá essa situação? Eu acho assim, Yuri, que o fato do Bahia ter feito aquela proposta por Iago, zagueiro do Flamengo,
deixa a entender que o Bahia tem um interesse de qualificar talvez o elenco, mas com alguém que não seja uma contratação somente emergencial, sabe? Talvez o Bahia queira trazer um zagueiro que o Bahia entenda como uma oportunidade de mercado boa para o futuro, né? Um zagueiro jovem, né? Um zagueiro que possa ainda dar crescimento, que se for o caso o Bahia ainda possa até emprestar, se for o caso. Porque assim, se a gente olha, o zagueiro da base hoje que o Bahia utiliza, que é o Fred é um zagueiro muito novo, né? Fred é um zagueiro de 18 anos. O Bahia não tem na sua base zagueiros de 20 anos, sub-20, vamos dizer assim. Não tem. Todos os zagueiros do Bahia são muito novos. Então talvez o Bahia quisesse buscar um jogador de uma geração um pouquinho acima da geração que ele tem no sub-20. Que fosse mais novo do que Gabriel, que é um zagueiro que tem 24 anos, deve estar para fazer 24 anos, se não já fez. E o outro, vamos dizer assim, o outro zagueiro depois de Gabriel tem 18. Então você tem um gap muito grande aí entre 24 e 18. Então o Bahia talvez. Você tem Mingo que tem 23, que é quase a mesma idade de Gabriel, mas é um zagueiro estrangeiro com um mercado muito grande. Então talvez o Bahia queira trazer um zagueiro aí nesse intervalo, entre 18 e 22 anos, né? Um zagueiro que possa ainda ser utilizado de repente no sub-20 esse ano, ou talvez no ano que vem, mas também possa ter um pouco mais de experiência no profissional, que eu acho que era esse o caso do Thiago, que foi o zagueiro que o Bahia fez proposta lá no Flamengo. Eu acho que se vier um zagueiro vai ser nesse perfil, sabe? Não acho que vai vir um cara experiente ou um cara mais rodado, a não ser que seja uma oportunidade muito grande de empréstimo até o final do ano, algo assim. Tirando isso, Yuri, eu não acredito na vinda de um zagueiro, não. Tá fechado o microfone. Pois é. Inclusive, não sei como é que anda a situação do Robert Renan. Tinha proposta da Premier League, inclusive ele podendo ir para lá. Não sei se andou essa situação, não sei em que pé tá. E eu acho até que encaixa nessa oportunidade, né? De um zagueiro jovem, com potencial, que já jogou aqui no futebol brasileiro, que poderia chegar, mas também não apostaria o Bahia gastando dinheiro indo atrás de um zagueiro mais consolidado, de alguém assim. Enfim, que a gente não espera. Mas vamos aguardar esses 16 dias de janela. De novo, repito, para mim chega esse atacante, sim. O Bahia precisa desse atacante, o Bahia tem essa necessidade, o Bahia sabia dessa necessidade antes até da lesão do Eric Pulga, enfim. E mesmo o Pulga já retornando, mesmo o Pulga muito próximo de voltar, inclusive vive a expectativa se quarta-feira ele vai estar, a gente acha que não, mas a posição de ponta esquerda, principalmente, ela é muito necessária. Eu sempre falei da posição de centroavante também, que é outra que eu traria, né? Um centroavante para dividir espaço, porque tá muito claro que o William José é 60 minutos. 60, 65, 70 já puxando e estourando demais do William José. Mas é um atleta mais brigador, que não tem uma condição física invejável como outros atletas, então sempre joga ali seus 60, 70 minutos. Enfim, vamos aguardar o que o Bahia vai fazer nesse fim de mercado de transferências, lembrando que vai até 2 de setembro. 2 de setembro o Bahia tem para contratar e regularizar a situação do atleta que vier a chegar. Depois disso, é com o que tem. Até 21 de dezembro vai com o que tem. E quem tá aqui, o Boto, com o Rezende, não vem zagueiro nenhum. Eu tenho a impressão que a não saída do Rezende é muito nessa linha, porque tava tudo certo. Tava tudo certo a ponto, Ivan, de a filha ter se despedido da escola já. A filha ter se despedido da escola, falar, ó, ela vai ficar aqui só até dia tal. Na semana, inclusive, teve a festa de aniversário dela, da filha do Rezende, no colégio, se despediu, separa material, faz tudo, que tá indo embora. De repente, a menina chega segunda-feira, ó, eu aqui, não fui embora não, tô por aqui. Então eu acho que o técnico Rogério Ceni segurou a saída do Rezende justamente por isso. Até pode ter sido com o Robert Renan, né? Que a situação, ele já tinha aceitado a proposta como foi divulgado pelo GE, já estavam conversando, já estava tudo muito encaminhado para o Robert Renan vir para cá, e de última hora acabou acontecendo essa situação, então ele foi lá e ó, segura o Rezende aqui,
porque eu não sei se vai chegar outro, e numa emergência, eu tenho um Rezende aqui para suprir qualquer necessidade. É por aí, né, Ivan? Eu acho. É exatamente isso que eu ia falar, né? Eu acho que enquanto aquela negociação estava certa, uma negociação estava dependendo da outra, né? Enquanto parecia tudo certo como estava parecendo que estava tudo certo com o Robert Renan, o Bahia liberou o Rezende para conversar com o Fortaleza, acertar sua vida. E aí, quando o negócio deu para trás lá com o time árabe, né? Que ele tá, se eu não me engano, o russo, não sei. Russo. Russo, com o time russo, com o O Zenit. Zenit, né? Quando começou a dar as coisas erradas com o Zenit, na verdade, com o próprio Robert Renan, que recebeu outra proposta, o Bahia falou: Rezende, segura aí, pai. Não paga o aluguel lá em Fortaleza ainda não compre as passagens não, porque talvez você fique. E aí, à medida que a negociação lá foi se enrolando, Rezende ficou, né? Por isso que eu acho que aí talvez isso tenha feito o Bahia mudar um pouquinho esse foco e aí passar a olhar um outro tipo de perfil de zagueiro.